Então, gente, continuando aqui a aula sobre como fazer os vídeos mais bem editados e de maior qualidade do planeta. Então, eu terminava dizendo para vocês a questão de uma plebe como uma grande força social, digamos, né? Uma plebe disposta sempre a, digamos, se indispor, se colocar contra a ordem social, questionar a ordem social. Ou seja, existe aí, né, em Roma um grupo social agitado, né, e governos detestam grupos sociais agitados. Então, por esse motivo, né, desde o princípio, o Otávio Augusto ele se preocupou em, digamos, que foi o primeiro imperador, né, criar mecanismos para que a ordem interna fosse mantida, né? Então, uma das políticas que ele, digamos, iniciou, e essa política depois naturalmente se manteve, né, nos primeiros séculos aí da história imperial de Roma, é a famosa política do pão e circo, que na verdade é uma fórmula política de manutenção da ordem interna que, assim, não, a gente não pode dizer que ela ficou no passado, né? Ela é uma ordem, um tipo de prática política que tem até hoje, né? Então, você pega, né, a preocupação, não estou criticando nada em relação ao governo, né? Que cada um monte o julgamento que quiser, mas, né, digamos, esse tipo de programa do governo, né, como, né, o Bolsa Família, o Fome Zero e tal, você vai dizer, mas é uma preocupação, digamos, humanitária do governo em relação à multidão de pessoas pobres, miseráveis e tal. Tá, pode até ser uma parte do governo, mas uma boa parte vê nesse combate à fome, né, uma maneira de manter a sociedade sossegada, né? Porque, veja bem, do ponto de vista político, o desempregado, né, mais que o desempregado, né, o faminto, o desempregado até tudo bem, se o cara estiver comendo até vai, mas o faminto, cara, o faminto sempre foi, historicamente, um problema social muito grande para os governos, porque, digamos, se você está insatisfeito com o governo, tem muita gente que está vendo aí o vídeo tá insatisfeito com o governo, mas quem é que foi lá reclamar? Ah, ninguém foi. Quem é que foi lá dar um tiro, jogar uma pedra, qualquer coisa assim? Ninguém foi. Né? Quer dizer, você guarda essa insatisfação para você, até manifesta, né, enfim, mas você não toma nenhuma atitude mais radical. E assim, a gente sabe que a quantidade de pessoas hoje insatisfeitas com o governo é muito grande. Não é porque eu acho ou porque eu estou insatisfeito. São os dados estatísticos que estão aí. Então, e por que, aí tá, beleza, e por que não vamos? Né? Por que a sociedade não vai? Uma série de razões. Entre outras razões, é porque existe um risco. Né? Se você, um grupo se dispor a ir lá e fazer uma manifestação mais dura em relação ao governo, esse grupo vai receber uma série de sanções, né? Punições da lei, enfim, tem a atuação do exército, da polícia e tal. Então, é perigoso, digamos, se rebelar contra o governo. Agora, o cara que está passando fome, meu, quer dizer, chega na casa dele, a família está passando fome, para ele já não tem mais o que perder. Então, quer dizer, então vou quebrar o pau. Então vou morrer de fome em casa ou vou morrer de fome combatendo contra o governo. Então, de repente, a segunda opção é melhor. Que se eu for combater contra o governo, de repente eu consigo alguma coisa que acabe com a fome dentro do meu lar, digamos assim. Então, multidões de desempregados sempre são, né, a massa de desempregados em teoria, são revoltosos em potencial. Então, matar a fome dessa multidão é importante. E aí entra a política do pão, né, que a gente fala a política do pão e do circo. A questão do pão, né, é isso, é a distribuição de comida e tal. Que na verdade não é a primeira vez, que só aparecia na história de Roma, né? Quando você olha lá o, o Caio Graco propondo a lei frumentária, que era a questão de venda de trigo a preços mais baixos, né? Quer dizer, já é um pouco isso, apesar do que lá no Tibério Graco não é o governo propondo isso, né? É um representante da plebe, né? Tentando essa benesse. Mas então, na política do pão é isso. A política do pão é uma política que o governo vai tentar acalmar a multidão de famintos distribuindo comida, tá? E o circo, né? O circo é a diversão. É um conjunto aí de atividades públicas promovidas pelo governo para entreter, para divertir a população, né?
que aliás os governos fazem até hoje, né? Quer dizer, o governo ele tem uma verba destinada que ele pode promover eventos gratuitos de diversão, enfim, né? E a diversão, o governo faz isso porque está preocupado com a diversão da família da brasileira, né? Será que isso ou será que a diversão tem alguma utilidade política? Tem, né? Além de, a hora que você for votar no cara, você lembra que o cara fez um show no aniversário da cidade com o Jorge Mateus, que vocês adoram aí? Aliás, vai ter no Luso, hein? Sexta-feira, mas tá caro pra burro. É, então é isso, né? A questão dos espetáculos públicos. Os circos são os espetáculos. Não é o circo, igual você está imaginando, um circo lá, igual com a lona, com a girafinha, com os elefantes, como a gente tem hoje. O circo aí representa a diversão. Então o governo promovia grandes espetáculos para divertir a multidão. E uma vez divertida, essa população, digamos, que ela dava menos atenção aos problemas que Roma tinha. Então, que tipo de espetáculos são? Enfim, a questão dos gladiadores, né? Enfim, peças teatrais, comédias, tragédias, corrida de cavalo, corrida de carruagem, enfim, são esses espetáculos públicos, né? E até eu comentei com vocês, né? Quer dizer, o governo criava, inclusive, um ambiente favorável para que as pessoas pudessem realmente ir nesses eventos. Né? Houve anos em Roma, por exemplo, que o governo decretou 175 feriados num único ano, né? Exatamente para que a pessoa no feriado pudesse usufruir, enfim, do circo, tá? Então, pão, comida, circo, a diversão. O que é mais? Ficar esperto, tá? O pão e circo não é uma coisa restrita ao governo do Otávio, tá? Os primeiros imperadores dos primeiros séculos todos seguiram essa fórmula e que foi uma fórmula de sucesso, tanto é que nesse período a ordem interna em Roma foi mantida, com algumas exceções, mas foi mantida. Bom, o que mais? Tem um conceito que às vezes aparece quando a gente estuda uma história de Roma, e isso vai aparecer em outros contextos históricos também, que é o conceito de clientelismo, né? O que eu entendo por clientelismo? Bom, eu tenho uma sociedade em que algumas atividades políticas ou ocupar alguns cargos políticos depende de votação. Então eu preciso ter apoio para ser eleito. A partir do momento que eu preciso desse apoio, eu preciso criar ao meu redor um conjunto de pessoas que, seja por que motivo for, vote em mim ou naquelas pessoas que eu quero. Então, seja pela intimidação, seja por qualquer mecanismo que prenda, digamos, esses indivíduos a membros da elite, e esses indivíduos presos, mas não é preso pela escravidão, tá? Pode ser preso porque devem favor a este grande membro da elite, ou porque temem esse membro da elite, né? Você não vai imaginar que em Roma o sigilo do voto fosse garantido. Então, se você, por exemplo, vai votar em alguém e você, sei lá, teme um determinado patrício que tem uma fazenda próxima à sua e você imagina que o cara pode te matar se você não votar nele ou no candidato que ele quer, você vai virar abre aspas, um cliente dele, né? Então, o clientelismo é isso, tá? Essa relação aí entre grandes figuras políticas e aquelas pessoas que ficam em volta, dependentes dela e garantindo que ela permaneça no poder. Bom, sempre lembrar dos grupos sociais romanos, lembrar que a sociedade romana é uma sociedade que a gente representa através de uma pirâmide social. Toda sociedade que a gente representa através de uma pirâmide social, e outras que vocês estudaram são assim, né? A sociedade egípcia era assim, a grega era assim. O que representa uma pirâmide social? Tem grupos diferentes, cada grupo tem seus próprios direitos e deveres, não é? Quem está em cima na pirâmide tem mais poder, quem está embaixo na pirâmide tem menos poder, e, salvo exceções, a mobilidade social ela é muito pequena, ou seja, né, quando eu pertenço a um grupo, eu pertenço a esse grupo até o final da minha vida, e os meus descendentes também pertencerão a esse mesmo grupo, ok? Então, esse tipo de sociedade, que a gente dá o nome de sociedade estamental, estratificada, sociedade de ordens, às vezes aparece, apesar de que essas expressões elas são mais usadas
para sociedades posteriores a Roma. A gente vai ver muito isso, né, nas próximas aulas de Idade Média, mas é isso, né? Então você tem lá no topo da pirâmide os patrícios, aí vem uma discussão, né? A maioria dos autores coloca patrícios, que é a elite, né, aqueles que realmente usufruem do poder em Roma, os primeiros cidadãos romanos, etc e tal, os chefes militares e tal. Ah, depois, né, os que simbolicamente representam os descendentes, os fundadores de Roma. É, depois a gente tem os clientes. Aí tem gente que está perguntando se eu coloco abaixo dos patrícios, eu ponho ou cliente ou eu ponho plebeu. Muitos autores colocam os clientes, que são pessoas, claro, muito menos poderosas que os patrícios, mas que, pelas ligações que têm com os patrícios, são protegidos por eles. Esses são os clientes, tá? Depois vem os plebeus, a plebe, essa grande massa de pessoas aí de diferentes condições financeiras. Cuidado para não achar que todo plebeu é pobre. Tem plebeu que tem dinheiro, mas ele não tem prestígio social. E os direitos da classe plebeia são direitos que ao longo da história romana eles foram ampliados graças às lutas da classe plebeia, mas nunca se igualaram aos patrícios, porque senão você deixaria de ter uma sociedade de tipo estamental, né, de tipo estratificado. Então, os plebeus. E assim, os plebeus, como tenho comentado com vocês, os plebeus eles têm um grande privilégio. Numa sociedade onde a maioria das pessoas é escrava, portanto, não é dono nem da sua própria liberdade, os plebeus são pessoas livres, certo? Tudo bem que na época que existia escravidão por dívida, muitos se tornaram escravos, mas depois que a escravidão por dívida deixou de existir, né, lá no período da República, o plebeu, ele usufrui da liberdade, o que em Roma já é um grande privilégio, né? Então você tem lá o patrício, o cliente, os plebeus e a população escrava, né? Cuidado, porque em Roma escravidão não tem nada a ver com questões étnicas, de cor de pele, né? Então cuidado para não achar que o escravo romano ele tem que ser negro, porque a gente sempre lembra da escravidão no Brasil. Não, o escravo romano até o período da República, ou escravo por dívida ou prisioneiro de guerra, e a partir da República, exclusivamente o prisioneiro de guerra, tá? Bom, é, da expansão territorial a gente já falou, né? O que é mais que é importante colocar? Né? Sempre pensar, né? Roma está preocupada sempre em expandir territórios, porque terra é vida, terra é produção agrícola e tal. Então, se eu tenho uma população romana que sempre cresce, é necessário que eu precise sempre de mais terras. Né? Então, eu tenho mais patrícios, eu tenho mais plebeus, preciso de mais comida. Então, as conquistas territoriais elas cumprem vários objetivos, entre eles isso aí. Né? Se não tiver mais terra, de repente começa. Eu vou pôr essa população toda. O que mais que eu vou falar com vocês? Pensar em algumas coisas de cultura clássica. Nesse ponto, acho que o que vocês estão aprendendo em artes vai ajudar muito, né? O termo clássico, ele na verdade significa muitas coisas, né? Então, se você procurar no dicionário, o que é uma coisa clássica? Você vai encontrar vários significados. Então, a gente teve, por exemplo, agora nesse final de semana, a gente teve o jogo Palmeiras e São Paulo, né, onde o Rogério Ceni inaugurou uma nova forma de sair do gol, né? Então, eu não sei como é que eu chamaria isso. Enfim, uma forma diferenciada dele. Bom, o que é? Um clássico, ou seja, um jogo entre dois times importantes. O que mais que a gente tem? Você pode dizer que, muita gente aí conhece o Shakespeare, né? Você pode dizer que o Shakespeare é um clássico da literatura mundial. Mas o clássico, quando a gente usa em história, geralmente a gente usa o certo, aí quando eu falo de cultura clássica ou de civilizações clássicas, eu me refiro a civilizações, culturas e tradições gregas e romanas da antiguidade. Tá? Então, quando alguma coisa que pergunte sobre cultura clássica, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo à cultura grega e à cultura romana da antiguidade, tá certo? E assim, sem entrar em detalhes sobre arquitetura, sobre escultura, sobre pinturas, etc., queria chamar a atenção de vocês para o uso político da arte. Né? Por exemplo, você observa as pinturas romanas,
muito preocupadas em enaltecer, em engrandecer, em mostrar a grandiosidade, né? Fiz um pleonasmo aí, não tem problema. Engrandecer a grandiosidade. Esquenta a cabeça não, vocês entenderam, não tá valendo. Mas não vou escrever isso em lugar nenhum. Então, assim, engrandecer as conquistas militares, certo? Então, eu preciso essa utilidade política. Então, aparece aí o Estado romano como um patrocinador de arte para atender os seus interesses, para fazer propaganda dele lá. Olha como é que esse imperador foi importante, vitorioso, etc. Tá? Então, a obra de arte nesse sentido. Bom, crise do Império Romano. Né? Como é que um império tão poderoso, tão forte e tal, como é que esse império conseguiu acabar? Né? Na verdade, a gente poderia dividir as causas da crise do Império Romano em causas internas e causas externas. Né? Quer dizer, o problema externo, que foi a invasão dos povos bárbaros, né, ou povos germânicos,